Pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Andreasa, editor executivo aqui do Grupo Record, e vou fazer rapidamente algumas indicações de livros legais de não ficção e ficção aqui nossos para o Natal, que está aí pertinho. Vou começar com um livro-reportagem espetacular, de que já falei, tem um vídeo exclusivo que eu fiz para ele, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, da Cristina Serra. É uma investigação, uma reportagem que esgota esse assunto. Nós todos conhecemos, nos lembramos do que aconteceu com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana e tudo aquilo que ocorreu com as comunidades a jusante, a destruição de Bento Rodrigues e de todos os povoados que ficavam, em maior ou menor grau, na linha de fogo, na linha de lama em que se transformou o Rio Doce, com impactos até o Atlântico, até o Espírito Santo, onde o rio chega ao mar lá em Regência. Uma história terrível, exemplarmente contada aqui. O drama humano, o problema individual das pessoas, aqueles que perderam suas memórias, também a omissão dos governantes e os crimes cometidos pelas empresas responsáveis por aquela barragem. Os crimes sobretudo de negligência, de ganância, está tudo aqui. Um dos mais impressionantes e importantes livros de reportagem publicados no Brasil esse ano, sem dúvida nenhuma. Fica a dica. Depois, para falarmos um pouco de ficção, eu tenho um grande prazer de falar do Alberto Mussa, um dos maiores ficcionistas brasileiros, um dos maiores criadores literários desse país, um dos mais originais, uma das vozes mais interessantes. Aqui ele complementa um livro, não tem nada a ver com o outro, no estilo de que ninguém precisa ler todos na ordem para começar, pode ler qualquer um como quiser, na ordem que quiser, sem nenhum problema, mas ele fez uma pentalogia, um compêndio mítico do Rio de Janeiro em 5 volumes, 5 romances policiais, cada um para um século da história do Brasil. Esse aqui é século XVIII, a Biblioteca Elementar do Alberto Mussa. É sempre um romance policial é ótimo, romance policial com base em profundo conhecimento da geografia da cidade, da cultura da cidade, da formação da cidade, dos mapas da cidade, de uma cidade que em muitos aspectos já não existe mais, mas essa base real e um profundo conhecimento da cultura do Rio de Janeiro, daí desaguando uma narrativa que tem sempre um crime. A revelação de um crime essa revelação conduzida por um narrador que sabe de tudo, que é testemunha ocular da história, mas que nos convida, cativa, com uma linguagem extraordinária. O Alberto Mussa é um dos nossos maiores autores, e eu recomendo que se leia a obra dele e repito, pode-se começar por qualquer um. Esse é o que termina essa pentalogia, muito, muito importante, é um dos nossos grandes autores. Ele dá um caráter contemporâneo ao bom e velho romance policial, uma linguagem muito dinâmica, tem alguma coisa de Borges, ao mesmo tempo uma cultura machadiana muito sólida, porque profundo conhecedor do Rio de Janeiro, saborosíssimo, histórias saborosíssimas, sempre com algum grau de erotismo, se não alguma pornografia, porque ninguém é de ferro. Vale a pena ler Alberto Mussa. Outro livro-reportagem, de que também fiz um vídeo exclusivo, quem se interessar em aprofundar informações sobre esse livro pode procurar, O Delator, de Alain de Abreu, que é o autor de outro livro extraordinário, publicado em 2017, chama-se Cocaína, esgota o assunto sobre o assunto, e o Carlos Petrocilo. Esse, O Delator, é a história de J. Ávila, do José Ávila, o corruptor devorado pela corrupção no futebol. É uma história da debacle da FIFA, como nós a conhecíamos, da Conmebol como nós a conhecíamos, e da CBF como nós a conhecíamos, no momento em que se tentou transformar o futebol em entretenimento, em espetáculo, tudo bem, mas com uma grande corrupção na negociação de direitos de televisão, placas de publicidade, a transformação do futebol, do negócio do futebol, inevitável em certo sentido, num esquema de compra de dirigentes e uma corrupção
horrorosa, uma história incrível que esses autores contam aqui, uma baita reportagem que explica por que a FIFA caiu, por que a Conmebol caiu, por que a CBF caiu, todos aqueles personagens estão ali, e o J. Ávila, que morreu recentemente, pouco antes do lançamento desse livro, se constituiu num delator, por isso o título, ele virou um delator nos Estados Unidos, para o FBI, para quem se transformou num grampo ambulante e em função desse acordo, gravou e acusou todos os seus parceiros de atividade criminosa. Um livro verdadeiramente extraordinário, explica tudo aqui, mas não é só futebol. Explica um ambiente de negócios muito influente no Brasil há até bem pouco tempo. Um livro que eu adoro, de um dos maiores pensadores do mundo, Richard Sennett. Todo mundo conhece A Corrosão do Caráter, Juntos, O Artífice, um baita autor. Ele lançou quase que simultaneamente, nós lançamos aqui no Brasil pouco depois de sair lá fora, Construir e Habitar, Ética para uma Cidade Aberta. É um livro de urbanismo, mas é um livro de política também, né? Porque trata aqui fundamentalmente das escolhas que nós fazemos para a construção da urbe em que vivemos, né? Então ele faz uma história, conta histórias de cidades em que o homem, através dos governos, resolveu interferir profundamente na organização da cidade, as tais cidades planejadas, Brasília, por exemplo, e o impacto que isso tem nas necessidades individuais, né? Nas necessidades das pessoas, no modo como as pessoas vivem, né? Um tipo de pretensão de ser capaz de domar as pessoas como se numa maquete. E por outro lado, as cidades abertas, aquelas que têm uma organização mais fluida, em que vão sendo construídas à medida da demanda e de que maneira essas coisas podem ser equilibradas, políticas públicas de urbanismo, como um urbanismo inclusivo muda a vida das pessoas, enfim, e é ricamente ilustrado, mostra com ilustrações aquilo que o Sennett discute no livro, muito provocador. O Brasil está presente aqui nesse livro, fala-se sobre o Brasil e as escolhas urbanísticas do Brasil também. É um livro sobre a domação do caos, Construir e Habitar, um baita livro. Depois, de volta ao romance, um dos romances mais brilhantes que eu li em muito tempo, A Cobrança, do Mário Rodrigues, um autor pernambucano, vencedor do Prêmio Sesc há pouco tempo, também com um livro de contos brilhante. Aqui ele tem uma proposta muito ousada, né? Esse livro tem o personagem, um craque de futebol, e ele está no momento em que o livro ocorre, em que o livro se passa, diante da marca do pênalti para bater o 5º pênalti do Brasil contra a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2018, uma hipotética final da Copa do Mundo de 2018, Brasil e Alemanha. A Alemanha já bateu os seus 5 pênaltis, já os converteu, e ele tem no pé a chance de, fazendo gol, deixar o Brasil vivo na disputa. E aí, no momento em que ele se prepara para cobrar o pênalti, é que a história do livro se desenrola, né? Em 2 planos, portanto, esse da pressão para a cobrança do pênalti decisivo, e ao mesmo tempo toda a lembrança da trajetória dele, portanto do percurso individual, mas também do percurso do Brasil como país, até que se chegasse ali. Então, no momento de cobrar o pênalti, o sujeito faz uma revisão de 30 anos. Ele nascido em 88, em 1988, portanto teria 30 anos aqui no momento do pênalti. Ele faz uma reflexão desses 30 anos, passando pelos impactos do golpe do Collor, do plano Collor, do confisco das poupanças, de todas as oportunidades que o Brasil perdeu ao longo do tempo, e dos roubos e golpes que submeteu a sua população em diferentes governos. A cobrança é a cobrança do pênalti, portanto, mas também a cobrança desse indivíduo craque consagrado para com a sua história e a história do seu país, uma obra-prima da literatura, um romance que teve muito pouca repercussão na imprensa, o que é muito mais significativo da falta que nos faz espaço para discussão literária, de como a crítica literária está adormecida e presa aos grandes cânones e aos autores badalados, deixando passar sem quase nenhuma resenha um livro tão importante como esse. Fica até um desagravo aqui de minha parte. Leiam A Cobrança, é
genial. Mário Rodrigues é genial, esse autor. Outro livro, aí já voltando para não ficção, uma contribuição para o debate público brasileiro, especialmente em ano eleitoral. Esse livro saiu um pouco antes da eleição, mas é um livro permanente, eterno, vai ter um longo caminho pela frente. País Mal Educado, do Daniel Barros, que tem o seguinte subtítulo: Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras? O Daniel é um jovem, impressionante a sua capacidade intelectual e o seu preparo, que faz um verdadeiro painel completíssimo da educação no Brasil. Aí é muito claro o diagnóstico dele. Uma escola não pode ser boa se o professor não é bom. Uma escola não pode ser qualificada, não pode ensinar bem se o professor é desqualificado, desencorajado a crescer. Então, ele faz um diagnóstico preciso do problema da educação no Brasil, de como nós abrimos mão de qualificar os nossos mestres, de qualificar os nossos professores, falta de plano de carreira, falta de estímulo à instrução, à leitura, resultando num painel óbvio. O professor é ruim, o aluno vai ser ruim, o ambiente escolar é ruim, o ensino vai ser ruim, não tem jeito. Mas está tudo aqui detalhado com exemplos muito diretos, muito objetivos, um painel muito correto, nem um pouco ideológico, sem qualquer viés. Jornalismo da mais alta qualidade, reportagem da mais alta qualidade, coleta de dados impecável e com algum grau de otimismo, porque ele identifica exemplos pontuais, inclusive no Brasil profundo, porque ele viaja o Brasil inteiro. Ele encontra alguns exemplos de estratégias educacionais bem-sucedidas e de escolas que conseguiram dar certo com muito pouco. E o muito pouco é muito simples, cuidando do professor. Cuidando do professor, as coisas ficam mais fáceis. Vale muito a pena ler esse livro aqui, País Mal Educado. É duro, mas tem uma mensagem positiva de otimismo afinal. Rapidamente, Tribos Morais, desse grande Joshua Green, um professor de Harvard, faz um estudo que envolve neurociência, envolve um profundo conhecimento político da formação da sociedade, envolve, portanto, sociologia. É um monstro, Joshua Green, para escrever esse Tribos Morais, a tragédia da moralidade do senso comum. Ele conta que a humanidade foi formada, surgiu de maneira esparsa, um mundo gigantesco, pouco populoso. Nós somos acostumados a conviver melhor com as nossas tribos, né? com o nosso ambiente mais próximo, com aqueles que concordam conosco. À medida que o mundo encolhe, que a população aumenta, os choques tribais também aumentam, também se intensificam. Nós vivemos hoje numa sociedade em rede, em que as tribos estão em contato permanente, por mais que as bolhas existam. E ele trata exatamente disso, desses conflitos, né? De como é possível conviver cada tribo sem essa busca por sobreposição de valores, né? Muito interessante esse livro do Joshua Green, Tribos Morais. Pesado, caudaloso, cascudo, livro cabeçudo, mas absolutamente esclarecedor sobre o tempo em que vivemos. Cada um tem sua tribo moral, né? É inevitável. Cada um acha que uma visão, um valor é mais importante, normalmente o seu. A questão é como conviver, já que isso é inevitável, né? Como conviver. Esse livro investiga e provoca muito essas reflexões. Tribos Morais. Eu sempre gosto de falar dos livros do Ney Lopes, né? O Ney Lopes se consagrou como compositor, grande sambista, um dos maiores letristas do cancioneiro brasileiro, padrão Chico Buarque, padrão Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, sem nenhum favor. É um dos grandes compositores, mas é também um escritor de mão cheia. Tem uma obra, aliás, não ficcional, muito interessante, dedicada muitas vezes ao estudo do samba, mas também dos valores africanos, das questões afro no Brasil, da diáspora africana, um baita pensador, e também um ficcionista muito interessante que encontrou nesse livro aqui o auge da sua carreira literária até aqui, certamente de ficcionista. O Preto que Falava Ídis, de Ney Lopes, também
tem um aspecto machadiano, algo de Lima Barreto, algo de Coelho Neto, algo de Alberto Mussa também, porque é um Rio de Janeiro em que nós conseguimos tocar, né? Um Rio de Janeiro que, portanto, surge no livro uma obra de ficção como fruto de muita pesquisa, de muito conhecimento da história. Esse se passa na primeira metade do século XX e trata da convivência entre as comunidades africanas e judaicas, entre as comunidades africanas e a comunidade judaica no Brasil, ambas segregadas, ambas vítimas de perseguições históricas tão conhecidas, e uma história de amor entre um negro, o personagem principal, um nhozinho, e uma judia, uma história de amor que faz com que esses conflitos e a convergência entre esses povos clareie, né? Clareie. É uma belíssima história de Ney Lopes, né? Como a ficção é capaz de iluminar a formação de uma cidade, de uma sociedade. É um livro incrível. Eu li logo que o autor nos mandou, e todos aqueles que leram depois ficaram arrebatados com a sofisticação dessa obra ficcional, que é sofisticada, mas muito fácil para todo mundo, para todos os públicos. É possível encontrar um Brasil aqui, certamente um Rio de Janeiro, uma belíssima história de amor. Ney Lopes, leiam Ney Lopes. Tá acabando, pessoal. Um autor muito importante que a Record publica já há algum tempo é o Ross King. Ele publicou, entre outros, o Domo de Brunelleschi, e agora nós lançamos esse ano aquele que é o seu livro, a meu ver, eu conheço a obra dele mais interessante, Leonardo e a Última Ceia. Leonardo é o Da Vinci, e esse livro se trata, o subtítulo de estudo, uma biografia da obra-prima de Da Vinci. Aqui nesse livro, o professor King conta biograficamente a história desse afresco, né, da pintura desse afresco, que levou algo como 5 anos, os 5 últimos anos do Da Vinci em Milão. Um desafio muito grande, porque ele não era um especialista em afresco, e pintura de afresco é tecnicamente muito difícil, muito cansativo, e resultou na obra-prima desafiadora, enigmática, que todos conhecem. E ele detalha aqui, incrivelmente, uma radiografia, mais que uma biografia, fascinante, da história, não de um indivíduo, mas de um quadro, de uma pintura, né? Não é bem um quadro, um afresco. Impressionante para todos os gostos, para quem tem curiosidade, para quem tem interesse. O Da Vinci teve há pouco tempo biografias aí circulando. É um personagem muito interessante, é uma contribuição para a compreensão desse artista e de uma de suas obras-primas. Já que estamos falando de Leonardo da Vinci, falemos de Mona Lisa, né? Também um dos seus mais importantes quadros, todo mundo conhece, Mona Lisa, Louvre, Da Vinci, praticamente um imã para quem gosta de quadro, de arte. E aqui nesse livro, uma das capas que eu mais gosto, aliás, não sei se vocês conseguem ver aí, o título é quase que oculto, ele aparece à medida que você mexe, para que a gente tenha bem o foco na obra, né, no detalhe da obra. O título é Mona Lisa, subtítulo A Mulher por Trás do Quadro, da Diane Hales. A Diane Hales, apaixonada, intrigadíssima, curiosíssima sobre esse quadro, pesquisadora, se impôs a missão de ir a campo para descobrir quem foi essa mulher, né? Lisa Ghirardelli, Mona Lisa. Quem foi essa mulher? Não era nobre, não fazia parte da elite florentina da época, não tinha grande destaque, não há rua com seu nome, não há praça com seu nome, não é alguém importante na vida florentina, senão por ter posado para Leonardo da Vinci, para esse quadro mitológico. E aí a Diane Hales se lança a essa investigação, uma biografia mesmo da Mona Lisa, né? Vai para Florença, passa longos períodos em Florença, investigando, pesquisando, lidando com documentos precários, uma investigação jornalística mesmo,
em muitos aspectos, para reconstituir não apenas quem foi esta mulher, mas em que mundo ela viveu, né? Em que Florença ela viveu, qual era o lugar dela naquela sociedade, por que, não sendo alguém da elite da época, ela foi capaz, em que circunstâncias, de interessar um artista dessa envergadura. Então é uma história da Mona Lisa, é uma história dessa personagem, mas é também uma história da Florença na época do Renascimento, século XV, século XVI, a construção daquela cidade, a estrutura daquela sociedade e como era fundamentalmente a vida da mulher naquela época, naquela cidade, né? Então, belíssimo trabalho. Esse livro é o único aqui dessa lista que não é da Record, é da José Olímpio, da gloriosa José Olímpio, mas foi um lançamento importante de 2018 e seria um ótimo presente de Natal. Então, baita livro. E por fim, mas não por último, o novo livro do grande Francisco Azevedo, best-seller brasileiro, autor do clássico O Arroz de Palma, um baita escritor, que lança aqui um projeto muito curioso, aliás, um outro extraordinário presente de Natal. Todos esses são. O livro se chama Eu Sou Eles e tem como subtítulo Fragmentos, porque aqui o Chico, tomando a liberdade da intimidade com o autor, o Chico faz uma reunião de fragmentos de escritos seus, né, que são muito simbólicos, né, e que circularam muito, alguns deles inclusive nas redes sociais. Essa é a motivação desse livro. Os leitores do Francisco Azevedo, especificamente do Arroz de Palma, começaram a destacar trechos desse livro e jogar nas redes sociais como mensagens bonitas, que o livro realmente é muito bonito. E daí veio a ideia do Francisco Azevedo de fazer esse livro, né, de reunir fragmentos da sua obra, porque aqui tem fragmentos dos romances que ele já publicou, são 3, mas também de sua obra teatral, de seus roteiros para cinema e de sua obra poética. O Francisco Azevedo é um poeta, tem poemas aqui muito interessantes, muito bonitos nesse livro, e tem muito material inédito também, à medida que ele ia constituindo esse livro, organizando esse livro, que tem uma organização muito complexa, ele ia preenchendo eventuais lacunas afetivas que ele identificava com escritos originais, mas todos curtos, né? Um parágrafo, 2, poema, extratos mesmo, muito gostoso de ler, muito inspirador, muito agradável, porque você pode ler qualquer página, às vezes um trecho maior, às vezes 2 linhas, é uma poesia. Muito interessante o trabalho do Francisco Azevedo, que é um escritor especial, né? Descoberto já pelo leitor, best-seller, Arroz de Palma é uma obra-prima, vai ter adaptação televisiva, e o Francisco Azevedo dá para os leitores esse presente de Natal. Eu Sou Eles, Chico Azevedo. E com isso, pessoal, depois de revisitar alguns livros, encerro, talvez pela última vez em 2018, a minha participação em vídeo com vocês. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Um abraço.